E na última semana, James Gunn anunciou o novo universo DC nos cinemas. Mas aqui ao meu lado hoje a gente tem um defensor do antigo DCU. Sim, eles existem. Vamos descobrir hoje o que eles comem, onde vivem, como se reproduzem. Rafael Martins, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do nosso podcast do Cultura Pop Cia em parceria com... Não aparecer aqui, né? Com certeza. Já faz aí pelo menos 2 semanas, né? Que semana passada foi a Carol. Não, faz 3 semanas, 4 semanas, sei lá. 3, porque foi a Carol, um episódio só com você e foi o Dani. Isso, é exatamente isso. Que loucura! Esse podcast em parceria aqui com o Backup Hub do meu amigo DJ. Informações de que a qualquer momento um novo podcast do YouTube vai aparecer por aqui. Então vocês aí aguardem, estamos voltando. Mas será um Beautiful Day? A referência. Vários Beautiful Days. Exato. O que não está um belo dia para os fãs de Zack Snyder, né? Porque aquele antigo DCU que ele começou a desenhar lá atrás, né? Agora já era. Vai sobrar uma coisa ou outra e tal. Dá pra dizer que a Viola Davis foi ele que escolheu pra ser a Amanda Waller. E é a única certeza de que fica, né? O James Gunn aproveitou ela no Esquadrão Suicida dele. E vai aproveitar agora na série da Amanda Waller, né? Uma das únicas remanescentes com toda certeza, né? A gente tem algumas especulações sobre quem fica, quem sai ainda, né? Mas o Rafael, ele é um grande fã desse universo de Zack Snyder. Ele tem até o DVD, o Blu-ray, né, da versão da Liga da Justiça de Zack Snyder. Hoje, Rafael, que está aqui com um cenário diferente, né? Vocês estão reparando, vocês que estão nos vendo no canal no YouTube. Tenta me inovar Rafael. Um pouco, gente. E ele tá usando um microfone novo agora, que alguém deu pra ele no aniversário. Tô chique. Ouvi dizer, quem me deu esse microfone é uma pessoa, olha, top. Pode ser o rapaz lá que fez Top Gun Maverick, né? Pode ser ele. Tom Cruise, verdade. Tom Cruise, ganhou de Tom Cruise. É isso? Imagina. Que isso, hein? O cara ganhou o presente do Tom Cruise. Ai. Tom Cruise, credo. Bom, enfim. Não sei como é que vai ser a edição desse... Esse é o tipo de piada de um fã de Zack Snyder, veja só. Exato. Bom, enfim. Mas, senhor Rafael, em algumas poucas palavras, por que você gosta tanto desse universo de Zack Snyder, que é tão dark, tão triste, tão... tirando uma coisa ou outra que eu concordo, que eu gosto, assim, né? Porque quando eu gosto, eu falo que eu gosto, quando eu não gosto, eu falo que eu não gosto. Ó, Luciano, pra você, ó. Que loucura. Mas, enfim, então nos diga, tenta explicar, né? Porque, assim, eu gosto das escalações do elenco. O elenco eu acho realmente muito bom e eu acho uma pena ter que se livrar deles, até pra não gerar muita confusão, assim, né? Daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso. Mas, enfim, parar de falar, passa a bola pra você. Imagina. Olha, eu acredito que muito mais do que o universo construído pelo próprio Zack Snyder, eu vejo que o universo construído na DC nos últimos anos, e obviamente Zack Snyder com certeza está envolvido nisso, mas para além dele, a conexão entre cada filme, para mim, me identifica de uma forma muito mais factível, muito mais próximo do que com a Marvel. Não estou querendo polemizar Marvettes e DCettes, mas eu vejo uma questão muito mais profunda e escura, nesse sentido mais dark, porque talvez seja voltado para um público um pouco mais velho. Os Vingadores, enfim, todos os filmes da Marvel, o Homem de Ferro, o Homem-Aranha, o Hulk, o próprio Capitão América, nenhum demérito nisso, nada contra. Mas eles são feitos também para atingir uma parcela talvez um pouco mais jovem, ou introduzir as pessoas para esse universo.
Exatamente, não, exatamente. São públicos diferentes, acredito eu. O que, obviamente, não impede que pessoas mais velhas gostem dos filmes da Marvel, não. Mas eu vejo que os filmes da DC é para uma plateia mais saudosista, ou talvez um pouco mais amadurecida, que já tem uma bagagem cinematográfica, ou já tem uma bagagem de super-heróis, ou de cinema um pouco mais avantajada, diga-se de passagem. E seguindo essa linha, eles gastam mais tempo na produção de histórias que criem uma conexão com este público do que com a Marvel, que talvez esse tenha sido o erro da DC. De não se preocupar, talvez, em conquistar novos públicos, ou talvez ficar muito preso a fórmulas que talvez agora realmente não sejam muito coerentes com o momento atual que a gente vive de consumo de audiovisual, enquanto a Marvel sempre se preocupou em atualizar, sei lá quantas mil séries no Disney Plus, sei lá quantos produtos licenciados, sei lá quantas coisas das franquias. Não que na DC não tenha, mas é obviamente que o foco da Marvel é muito mais nisso, nessa amplitude, isso é fato, do que na DC, onde você vê que são filmes mais pontuais, né? São projetos, acho que mais pontuais em comparação aos filmes da Marvel. Mas isso não significa, obviamente, na minha opinião, que os filmes estejam ruins. É óbvio que, assim, tem muitas questões a serem discutidas, tem muitas questões passíveis como eu posso dizer, de terem opiniões contraditórias. Eu sou uma das poucas pessoas, por exemplo, que não acho, já disse isso acho que uns 5 episódios desse podcast, que eu sou uma das pessoas que não acho Batman vs Superman tão ruim assim. Não é o melhor dos filmes. Isso é fato. Não tô querendo dizer que é uma maravilha. Mas também não é esse terror que pintam. Assim, eu até vou adicionar, inclusive assistindo um papo que você teve com o Luciano, que eu concordo, ele citou isso apenas brevemente, mas até gostaria de ir um pouco mais a fundo nisso. Que um dos problemas desse filme é a presença daquele Lex Luthor, né? E eu concordo que, sim, apesar de ter sido interessante o surgimento naquele universo do personagem, contar como surgiu o personagem naquele universo, isso eu achei interessante, mas a maneira como construído o personagem foi muito... Tudo bem, o Lex Luthor é caricato por si só, mas eles exageraram ainda mais na tinta. Pareceu um moleque mimado de 15 anos de idade, que sempre conseguiu tudo e resolveu fazer algumas birras e... vou ir contra o super-homem. De uma certa forma, esse é o objetivo do Lex Luthor em tudo, mas nesse caso em específico, eu acho que exageraram demais. Aí realmente não ficou legal. E um dos motivos nesse filme também de não ter sido uma maravilha perfeita foi o título, eu bato nessa tecla. Espero que você, grande Luciano, se estiver nos assistindo ou escutando, concorde comigo. O filme não é Batman vs Superman. Para mim, o filme é Superman 2 do Henry Cavill. Porque por mais que, obviamente, óbvio que o Ben Affleck aparece, tem a sua história, mas ele vai muito na continuidade de onde parou o Man of Steel. Então, se você for realmente... Até porque eles correram e o Batman nem tinha sido apresentado, né? Eu acho que, na verdade, o problema desse universo é que eles não tiveram calma pra apresentar os caras. Faziam um filme do Batman, do Ben Affleck, pra você conectar com o cara, conhecer o cara, né? E aí houve uma correria muito grande, porque a Marvel já tava fazendo o filme dos Vingadores, e eles tinham que correr pra tentar fazer a Liga da Justiça. Acho que o maior problema, na verdade, é essa pressa, essa correria, e aí fica tudo mal feito. Concordo. Inclusive, se a gente também for parar para pensar, fazer uma ligação da Mulher Maravilha com a primeira versão de Liga da Justiça, que eu sempre esqueço o nome do diretor, por favor me corrija, não o Zack Snyder. Joss Whedon, muito obrigado. Essa versão, tudo bem, tem todos os seus erros, obviamente, mas um dos motivos também de eu ter, acredito, desse filme não ter recebido muitas críticas positivas foi simplesmente o fato, se não me falha a memória, que 8 meses, 9 meses depois de Mulher Maravilha, eles já colocaram esse filme em cartaz. É óbvio, não quer dizer que eles fizeram o filme apenas nesses 9 meses, mas deu realmente a impressão de ter sido feito muito a toque de caixa, e talvez eles estivessem realmente aproveitando aquele hype do primeiro filme da Mulher Maravilha, que realmente foi sensacional. Eu acho que, assim, mesmo para quem não é muito fã da DC, reconhece que esse filme é muito bom. O primeiro é excelente.
tem muitos méritos de roteiro, de atuação, até de efeito especial, enfim, tudo bem que o segundo não entrega tudo, mas isso já é uma outra discussão. Mas aí eles aproveitaram o hype, quiseram lançar logo, tanto é que a própria Gal Gadot, ela faz várias menções ao... Eu sempre esqueço o nome dos personagens, aquele que morreu no avião lá na explosão do primeiro filme lá, o par dela. Trevor lá. Isso, Trevor. Ela faz várias menções a ele. E, enfim, teve toda aquela confusão de troca de diretor, acusação de assédio, acusação de situações muito constrangedoras, para dizer o mínimo, e toda aquela polêmica com o Zack Snyder. E aí eles resolveram fazer o filme nas pressas, ficou uma coxa de retalhos, como todo mundo diz. Ao mesmo tempo que tinha muito do Zack Snyder no filme, eles introduziram cenas de humor muito esquisitas, e ficou uma coxa de retalhos, e comparado à versão original do Zack Snyder, você vê que é muito mais dark, muito mais profunda, tanto é que é uma minissérie, não é exatamente um filme, ele divide lá em 8 capítulos, Sim. Agora eu não me lembro exatamente, mas é difícil você ver essa versão do Zack Snyder numa tacada só, que é um grande filme, você tem que ver em pausas, porque... São 4 horas, né? 4 horas, envolve uma série de explicação de roteiro que ficou muito melhor, por exemplo, no surgimento do Darkseid. Na primeira versão, você não entende muito bem qual que é o propósito dele, de onde ele surgiu. Você brincou no começo do episódio, né? Como ele come, onde ele vive, o que ele faz, como ele dorme, a gente não sabe. E nessa versão do Snyder Cut, eles conseguem explicar de maneira melhor e, obviamente, isso demonstrou que precisava de tempo para isso, né? Na primeira versão não teve tempo e eu prefiro muito mais a segunda versão, mas isso não tira o fato da primeira não ter sido totalmente ruim também. Assim, então, igual você fala, você defende o Batman vs Superman, que esse, pra mim, não tem defesa nenhuma. O filme da Liga da Justiça ali do Joss Whedon, tirando os problemas à parte, que a gente só acaba descobrindo depois, né? Eu acho um filme bacana, eu acho um filme que entrega, assim, de certa forma, as coisas, sabe? Então... Só que aí quando lança o do Zack Snyder, realmente fica escancarada a diferença. Então, não tem nem o que dizer muito. Mas eu acho que você falou várias coisas muito interessantes aí no meio. Esses dois filmes, o da Liga da Justiça, né? Já estava quase inteiro gravado pelo Zack Snyder, e aí já tinha todo um processo de descontentamento com ele, né? E aí aproveitaram a questão da morte da filha dele para zarpar com ele de vez. E aí chamaram o Joss Whedon para terminar o que faltava, e aí ele que tinha dirigido o primeiro filme dos Vingadores, que, como você mesmo disse, é um filme mais family friendly, né? Foi lá botar piada, e aí ficou metade dark, metade piada, não deu para entender nada, vários problemas internos, né? Nunca vou me esquecer da história lá, tem uma cena lá em que botam o Flash pra cair de cara, acho que na bunda da Mulher Maravilha. Sim. E ajudou a destruir muito do que é o Flash do Ezra Miller, que depois ele mesmo ajudou, né? Porque, de acordo com a personalidade do ator, de uma certa forma, você vê que, bom, isso aí é um outro assunto. Vai ver, daqui a pouco a gente descobre que foi ideia dele, né? Nossa, pois é. Enfim... Mas que era um Flash que até tinha potencial. Eu gosto desse Flash. Eu acho que o filme dele esse ano vai ser muito legal. Mas eu acho que não tem muito como salvar por causa do ator. Espero que ele se recupere e tal. E aí a gente vai ver. Mas a outra questão que eu queria trazer era o que você falou, né? Da Disney, da Marvel fazer muita série e tal. E agora a ideia do James Gunn, e daqui a pouco eu quero saber de você se você curte ou não o James Gunn também, né? Não é porque você gosta do Zack Snyder que você não pode gostar do James Gunn, né? Eu não sei a resposta, tá, gente? Que ele ama o Zack Snyder, eu sei. Mas eu não sei a resposta do se ele gosta ou não do James Gunn. Eu vou descobrir daqui a pouquinho. Vocês também. Vou dar uma sabonetada, mas vamos ver. Lá vai ele. Inclusive se inscrevam no canal, deixa bastante estrela aí pra gente no Spotify, 5 estrelinhas, já estamos com 5 estrelas, mas se você puder ajudar aí, não tiver dado as estrelas ainda, estiver nos ouvindo pela primeira vez, ou tivesse boicotado da última vez, deixa as estrelas aí hoje, no YouTube deixa o like, se inscreve, pra não perder mais nada por aqui, a gente tá toda terça-feira
postando um podcast novo para vocês aqui, falando sobre assuntos variados. Essa semana está num assunto mais quente, né? Mas semana passada foi sobre brinquedos de infância, né? Então, assuntos variados, referentes à cultura pop É o aqui. podcast da família brasileira. Quando o Luciano não tá presente, é o podcast da família brasileira, que quando ele participou, Exato. quando eu chamei ele para participar, ele tentou destruir o meu podcast. Enfim. Ai, que loucura. Eu adoro esse cara. Luciano, se inscreva pro Big Brother ano que vem, eu torcerei por você, viu? Meu Deus, esse cara vai destruir o programa. Bom, já tá destruído esse ano, mais do que já. Olha lá, tô jogando muita polêmica aí. Meu Deus, o cara é cancelado depois, não sabe por quê. Mas enfim, e agora sim, vai ter série no HBO Max, vai ter filme, vai conectar até com as animações, vai conectar com um jogo de videogame. Então agora eles vão trazer assim uma conexão até maior que a Marvel, né? Que a Marvel não envolve videogame. Eu quero ver o primeiro jogo que eles forem lançar que tiver a ver com esse universo. E aí eu quero entender. Eu vou ser obrigado a jogar pra conseguir entender alguma coisa. Tipo, é mais preocupante. Porque uma coisa é você lançar série e filme, que dá pra você levar, dá pra você acompanhar. Agora até videogame, né? E que é um negócio mais caro também, né? Eu acredito que não, João, porque, tudo bem, eu vou citar um exemplo que não tem nada a ver, mas talvez possa fazer um pouco sentido. A série mais hypada, ou uma das mais hypadas aí dos streams em geral, ou da HBO Max, é The Last of Us. Uhum. E The Last of Us é oriunda de um jogo. Sim, sim. E, assim, obviamente, posso estar falando a maior besteira, e não dá pra generalizar, mas vamos citar uma porcentagem fictícia, tipo, 80% das pessoas que estão assistindo a série e gostam, possivelmente não tenham jogado. Sim, eu tô assistindo e não joguei. Então eu acho que se essa franquia da DC for muito bem estruturada e não criar esse sentimento de dependência, de precisar jogar para entender a série, ou de precisar ver uma coisa específica de tal jogo, tem tudo para dar certo, né? Mas é uma situação complicada, porque a sensação que eu tenho, por mais que seja um soft reboot, né, como você e o Luciano já discutiram isso, a sensação que eu tenho é que praticamente deram carta branca pro James Gunn para fazer o que ele quiser, ou que pelo menos mudasse tudo que ele bem entendesse do universo. Eles querem focar na Trindade, né? Que a gente até brincou nos nossos vídeos e lives, né? Que a Trindade do James Gunn é ele, a mulher dele e o irmão dele. Que a mulher dele é a Harcourt, que apareceu no Esquadrão Suicida e no Pacificador, e que segue. E que eu acho muito competente, eu acho ela manda muito bem, eu gosto dela. E o irmão dele, que esse eu acho que não tem nada a acrescentar, ele participa dos Guardiões da Galáxia, tanto faz, tanto fez. E faz a Doninha, que assim, Doninha também qualquer um faz, ela faz grunhidos. Então, assim, nada contra o cara, assim, mas eu acho meio suspeito. Porque o que me passa a impressão é exatamente o que você falou, faz aí o que você quiser, você tem carta branca pra fazer isso, contanto que dê dinheiro, né? E aí ele tá bom. Então, fica muito claro que, por exemplo, ele gosta muito do Jason Momoa, né, que faz o Aquaman, porque ele apareceu no Pacificador, na série do James Gunn. Sim. A mesma coisa o Ezra Miller, só que o Ezra Miller, ele não tem toda essa abundância pra garantir. Então ele precisa que o Ezra Miller se recupere, que o filme seja um sucesso, e aí ele vai ter toda a banca pra bancar o que ele quiser. Senão ele vai ter que engolir o Ezra Miller fora. Que aí também nem os caras vão deixar, e dependendo de como o filme for recebido, né? Talvez, é um perigo. Essa linha... E aí ele dispensa o Henry Cavill porque ele, na minha visão, assim, me passa a impressão de que ele não gosta do cara. Então, tipo assim, quem eu gosto, eu mantenho, e quem eu não gosto, eu mando embora. Ele tá quase seguindo a cartilha de Luciano Teixeira. Não, Luciano Teixeira faz escola em hollywoodiana. E olha, eu tô começando a chegar numa conclusão. O Luciano também não gosta do Henry Cavill como Superman. Logo, Luciano e James Gunn são a mesma pessoa. Será que ele tem uma dupla personalidade, Brasil? Explodiu a cabeça.
Olha só. Caracas! Enfim, Que mas, loucura. mas a mesma linha de raciocínio para Gal Gadot, porque eu acredito que se o segundo filme dela não tivesse sido tão criticado, talvez ela teria mais chances de continuar com ele. Mas, Eu ainda acho que ela vai continuar também, então, porque exato, ela é muito querida. Ela e o exato. Momoa são os dois que mais têm aplausos, que a galera mais curte, são os dois filmes que mais fizeram bilheteria. Eu colocaria nesse grupo também a Arlequina da Margot Robbie, mas os filmes dela em si não fizeram tanta bilheteria assim. Né, o primeiro Esquadrão Suicida que você deve gostar, mas é horrível. Eu gosto desse filme. É horrível, é muito ruim. Só salva ela e o Will Smith, porque é o Will Smith. Enfim. O outro que foi para maiores de 18 anos e lançou ali no meio da pandemia, então realmente não ia dar dinheiro. E o filme dela do Aves de Rapina, que também não foi muito bem de dinheiro, mas é um filme. Tanto faz, Ok. tanto fez. Mas que ela se destaca. Então ela realmente é outro ponto aí nessa curva que eu acho que tem que permanecer. Mas, então também acaba ficando muito cômodo. Você ainda não dá um desfecho pra quem vai aparecer nos filmes desse ano, que são uma cruz que os caras estão tendo que carregar. Esses 4 filmes desse ano são um grande problema. Que o Shazam, ninguém sabe se vai ou se fica. Estreia agora daqui um mês, agora em março. Depois Eu vem tô o vendo. Flash, que teoricamente vai, segundo o próprio James Gunn, vai ser esse filme que vai rebutar tudo. Só que é um filme que estava pronto antes. Não foi o James Gunn que fez esse filme. Então, a não ser que ele refaça o final do filme, vai dar uma bagunça total. Aí vem o Besouro Azul, que esse sim, eu acho que até dá pra aproveitar, porque como é um personagem que vai surgir agora, se não tiver nenhuma conexão filmada, sei lá, aparece o Flash no filme, né? Então dá pra salvar, beleza, né? Espero que se salve, porque tem a Bruna Marquezine, né? Coitada. E o filme do Aquaman no final do ano, que também não sei qual que vai ser desse filme, mas que tende a fazer bilheteria, né? Porque o Aquaman 1 é o filme de maior bilheteria desse DCEU, né? Do lá de trás, né? Do Zack Zack Snyder. Snyder e tal. Eu acredito que você falou da Mulher Maravilha continuar e da Margot Robbie, porque a Margot Robbie também, se você for parar pra pensar, não que a Arlequina não fosse conhecida antes, mas acredito que graças a ela, a personagem se tornou realmente um ícone da cultura pop. Sim. Quantas E aí festas depois veio a animação também no HBO Max, que ajudou a Exato, aumentar o hype também. super. Quantas festas da fantasia você vê várias garotas vestidas, Tem fantasiadas de uma Arlequina aqui Arlequina. atrás, ó. Pois é, olha lá, Só novo pra você ver. cenário, novíssimo em primeira mão de João Não, e Marcos. se você pegar aqui também, ó, Wanda, antes do CM, assim, também não era, né? Doutor Estranho também não Exato. era ninguém muito, né? Então, esses filmes também têm uma responsabilidade de dar um destaque pra galera. O próprio Homem Com de certeza. Ferro, o próprio Capitão América, hoje a gente conhece muito bem. Mas, tipo, eu até tava falando outro dia, foi no programa da semana passada com a Carol, de brinquedos antigos, que eu comentei, tipo, quando eu era criança, era muito mais a Liga da Justiça do que os Vingadores. Hoje, por causa dos filmes, é muito mais os Exato. Vingadores do que a Liga da Justiça, mas é uma questão de hype, né, da De época. conexão. E De eu acho que conexão. tem esse universo crescendo organizado, eu realmente espero que cresça organizado, vai ajudar muito a voltar a hypar esses caras e a dar destaque para outros personagens que a gente não conhece, porque quantos projetos foram anunciados que a gente olhou ali e falou, tá, mas quem são esses personagens? Igual o próprio James Gunn assumiu os Guardiões da Galáxia no CM, e que ninguém conhecia Guardiões da Galáxia antes, e hoje o que vende de boneco do Rocket, por exemplo, o Groot todo mundo ama, né? Por quê? Por causa do trabalho do James Gunn. Então, aí eu sei que você tem mais coisa para falar, mas eu já te acrescento a pergunta. Se você gosta ou não do James Gunn. Então, eu vou entrar nessa linha. Pensando no Guardiões da Galáxia, que eu digo, inclusive, se bobear, é um dos meus filmes preferidos da Marvel. Eu acho que de todos, ele faz uma construção muito inteligente dentro do contexto daquele universo.
E se ele for seguir essa mesma idealização, essa mesma vontade de fazer 2 filmes ótimos, porque eu gosto do segundo filme do Guardiões da Galáxia tanto quanto o primeiro. Porque os 2 filmes são muito bons. Uhum. E tem tudo pra dar certo. E esse ano tem o terceiro. É engraçado, né? Ele tá na DC, ele tá em um filme ainda na Marvel pra ao assumir. mesmo tempo. Que loucura. Ó, na edição Meu você Deus, pode colocar aí loucura. seu... Meu Deus, que loucura. Enfim. Mas é aquilo, eu acho que o risco que se corre com todas essas mudanças propostas por ele, em todos os filmes, com trocas de atores, com trocas de enredo e tudo, ou pode dar muito certo, ou pode dar muito errado. Acho que não vai ter um meio termo aí. Vai ser difícil alguém falar, ok, não. Ou a pessoa vai sair do cinema, falar, amei esse filme, tô vidrado, ou detestei com todas as minhas forças. Vai ser muito difícil encontrar um meio termo ou ficar em cima do muro, porque a partir do momento que a pessoa se propõe a fazer realmente uma revolução na DC praticamente, por mais que seja um soft reboot, mas se ele se propõe a fazer uma verdadeira revolução com tanto de série para ser lançada, com tanto troca de universos, é pra ou dar muito certo ou dar muito errado. Eu confesso até que eu me incomodo um pouco, isso eu não falo apenas pelo James Gunn, mas todos que se propõem a fazer isso. Me incomoda muito essa criação proliferada de vários universos paralelos de um mesmo personagem. Por exemplo, se lançar o The Batman com o Robert Pattinson, tudo bem, que é um Batman mais velho, que já tem filho, no caso James Gunn. Ok. E no caso, o Batman do Robert Pattinson é muito mais jovem. Ponto, ok. Mas me incomoda muito essa fissura de querer criar várias realidades para um personagem só. Eu acho que faria um pouco mais de sentido se eles buscassem um mesmo ator e construíssem uma história linear com esse mesmo ator, mantivessem, obviamente, o personagem e o ator fosse amadurecendo ao longo do tempo. Por mais que foram, por exemplo, só 3 filmes, o Cavaleiro das Trevas, o Batman, por exemplo, aquela saga, mas com Batman Begins, enfim, foi um exemplo muito positivo disso, eu acho. Eles tiveram 3 filmes, tudo bem que o ator em si depois não se conectou com outros filmes, mas eles construíram 3 filmes do mesmo personagem para que o público torcesse, criasse simpatia, seja lá o que for. O coitado do Crepúsculo lá, do Edward, eles lançaram um filme, aí já vão estar querendo voltar com o Michael Keaton, aí vão matar o Ben Affleck, vão fazer, tipo, peraí, sabe, assim, eu acho que é muita coisa ao mesmo tempo sendo feita. Quer trocar? Tudo bem, troque. A questão não é a troca em si, mas muita coisa está sendo feita ao mesmo tempo. Isso me incomoda. Mas isso é com todos os personagens, né? Que você tem o Flash da série também, você tem o Superman da série Superman Lois. E eu acho que é complicado, porque pode bagunçar um pouco a cabeça da galera. Acho que até por isso também, por exemplo, a gente não vê a Sony querendo mexer com outro Homem-Aranha sem ser o Tom Holland, pra não bagunçar. Talvez seja isso, ou não sei. Mas pode ser. Mas, assim, por mim, sinceramente, pode ter quantos quiser. Eu tô aqui pra acompanhar. Eu ia adorar que tivesse outro Homem-Aranha no universo da Sony, seja o Andrew, o Tobey ou o novo. E por mim, quanto mais Batman, melhor também. Quanto mais filme, como criador de conteúdo, né? Mas eu entendo que causa essa confusão. Enfim, então a gente pode ter um pouco de cada aí. Mas então, senhor Rafael, você fugiu, mudou de assunto, fingiu que não era com você. Eu quero saber qual que é do tal do James Gunn. Você gosta, não gosta? Senão eu vou ter que chamar o Luciano aqui. Eu já tô mandando o link pra ele. Eu vou mandar o link pra ele. Luciano vai ter que dar o voto de Minerva aqui. Mas, na verdade, assim, gosto. Porque se a gente for ver o histórico dele, principalmente na Marvel, quando ele trouxe... Sim, você falou bem dos Guardiões e tal. Guardiões, então, gosto. Agora, o que ele vai fazer com a DC já são outros 500.
a expectativa, obviamente, é alta, considerado o histórico dele. Mas é aquele receio. Ou pode dar muito certo, ou pode dar muito errado. Espero que seja a primeira opção, com toda certeza. Porque eu, como gosto muito da DC, não é novidade pra ninguém, quem me conhece um pouco sabe o quanto que eu gosto, sabe que, obviamente, que eu como fã vou torcer para que mais pessoas gostem junto comigo da DC. Eu não sou eu sou muito daquele tipo de fã que quer compartilhar com outras pessoas desse gosto, desse amor por esse universo. Então, assim, quanto mais pessoas gostarem, que nem eu da DC, melhor ainda. Então, obviamente que eu vou torcer para o sucesso da franquia Gunn, ou como é que eu posso dizer, da Gun Cut. Nossa. Mas eu torço realmente, torço muito e gosto dele, considerado os trabalhos que ele já fez. Então isso aí é inegável, inegável. O próprio filme do Esquadrão Suicida, o dele, né, é um filme bacana. Assim, não é muito o meu estilo de filme, mas é inegável que é um filme bacana, né, e não vai ser todo filme que ele vai botar aquela linguagem mais 18, né, uns negócios daquele tipo. Então, beleza. E a série do Pacificador, que essa sim eu achei muito boa. E vou usar isso para puxar aqui uma questão. Por quê? É um soft reboot que vai causar confusão. O negócio que você falou de confusão, de ter vários do mesmo personagem em universos diferentes, eu acho que ele vai acabar causando confusão nesse reboot dele. Por quê? É aquilo que eu tava falando antes. Parece que quem ele gosta fica e quem ele não gosta ele tira. Então, por exemplo, ele vai manter a Amanda Waller, certo? Que é uma remanescente. E é uma ótima permanência. Eu falei, eu gosto praticamente de todo o elenco, assim, do antigo. Eu não sou a favor da saída de ninguém, assim, claramente, sabe? Mas, enfim, beleza. Então ele vai manter a Amanda Waller. A questão é, ele vai manter, só que ele fala assim, a série da Amanda Waller, que deve estrear já no ano que vem, ela vai se passar entre a temporada 1 e 2 de Pacificador. Só que a temporada 1 de Pacificador fica no antigo universo. E aparece, lá no último episódio, a Liga da Justiça do Zack Snyder. Por mais que apareça o Superman na sombra, não dá pra ver o rosto do Henry Cavill, porque realmente ele não tava lá. Então até dá pra dizer que é um outro Superman. E por mais que apareça uma Mulher Maravilha nas sombras, também sem dá pra dizer que é ela, que é a Gal Gadot, beleza. Mas aparece o Aquaman do Momoa e o Flash do Ezra Miller. Ou seja, ou então você vai bater o martelo que eles ficam, ou se eles saírem, tem um buraco aí. Porque como você vai pegar essa cena, vai falar que é no mesmo universo, mas a Liga não existe, aqueles caras não são mais a Liga da Justiça, então que bagulho louco é esse? E a segunda temporada do Pacificador tá garantida. Se é a segunda temporada, é porque antes veio a primeira. E na primeira tem essa cena. Então, esse é o problema. Você começa a achar esses furos, que não tem muito como você resolver. Então, você começa... Vai ter que ter uma explicação muito boa, ou eles simplesmente vão fingir que essa cena nunca existiu, que seria ridículo. Então, vai começar um negócio, assim, muito louco. Eu acho que isso é um problema. Eu acredito... Posso estar falando bobagem, mas eu acredito que, como os personagens passíveis de saírem, no caso o Henry Cavill é certeza que vai sair, e a Gal Gadot ainda tá na dúvida, mas como tanto o Momoa quanto o Ezra Miller são mais prováveis que continuem, e eles foram mostrados neste último episódio da primeira temporada de Pacificador, eu acredito que não ficaria mais confuso se o rosto de todo mundo aparecesse nesse episódio final. Até me corrija se eu estiver errado, mas o Batman também não aparece, né? Ele não tá lá. Não tá, né? O Batman foi esquecido no churrasco, eu tava estacionando o Batmóvel. Na sua Bate-picanha. E aí... E o Bate-cartão de crédito? Enfim, eu acredito que não seja tão confuso assim, pelo fato deles não terem mostrado os rostos ou não terem mostrado nenhuma menção aos que provavelmente vão sair, com exceção. Mas não é garantido que os outros estão lá ainda. O Momoa ainda não foi demitido,
porque ele tem um filme em dezembro. Então ele não pode nem falar que ele vai sair, porque senão realmente esse filme vai dar zerinho de bilheteria. Mas seria suicídio do James Gunn demitir depois ele com o sucesso que ele tem entre os não, eu até acho que ele vai ficar, mas o maior problema é o Ezra Miller, na verdade. Porque ele, teoricamente, deveria sair. Não, claro, não, isso aí sim. Não, só que aí entra naquilo que eu falei no começo do programa. O James Gunn claramente gosta do Ezra Miller. Assim, como ator, ele acha o cara competente. Então ele vai tentar salvar o cara. Só que, diante das confusões, se ele não se resolver, e se o filme for um fracasso, o público falar, não vou assistir essa porcaria por causa desse cara, aí vai ser um problema, ele vai ser voto vencido, ele não vai poder ficar com o cara, arriscando a bilheteria de toda a sequência. Então, tudo bem, a gente só vai saber exatamente isso quando a gente tiver mais notícias do que vai acontecer. No meio do ano, ou no final do ano, mais tardiamente, após o Aquaman. Mas, você entende? Abre brecha. O próprio Shazam, se ficar nesse filme do Shazam, a gente deu muito claramente a entender que vai aparecer a Mulher Maravilha. Exato. No primeiro filme, aparece o Henry Cavill com a cabeça cortada. Tudo bem, não aparece o rosto dele. Mas pela roupa do Superman que o tá usando, é o Superman do Henry Cavill. Então o novo Superman, como que vai ficar? Porque não é a mesma roupa, entendeu? Tudo bem, a roupa do Super-Homem, é tudo mais ou menos igual, mas você entendeu, né? Eu acho são problemas que... O ideal, assim, por mais que eu considere o elenco bom, seria realmente mandar todo mundo embora, porque senão vai dar muito problema. Os caras estão tentando pegar ele tem 4 filmes que ele tem que carregar nas costas agora. Ele tem esses 4 filmes que são um problema. Esses filmes desse ano são um problema nas costas do cara. Porque se der muito certo, ele vai ter que levar os caras independentemente de qualquer coisa. Se der errado, ele vai poder fazer o que ele quiser. Mas como filme de ficção, eles têm que tentar salvar esses filmes. Por isso que, né? Mas se tratando de ficção, ou seja, a gente pode dizer que é totalmente fora da realidade e tudo. Aquaman não existe? Oh! Não! Não! Bom, dentro do contexto onde filmes desse tipo tudo pode acontecer, eu acredito que fique um pouco confuso nesse sentido, seguindo essa linha de raciocínio, concordo. Mas eles podem tentar inventar qualquer outra coisa em algum roteiro de alguns desses filmes que deem continuidade, que possa justificar a troca de rosto de determinado personagem, mas continuar na mesma linha cronológica, entende? Então, sei lá, o Superman, sei lá, em alguma fala diz assim, tava sentindo que eu precisava mudar o meu posicionamento, minha forma de encarar a vida, sei lá, tipo, alguma coisa que mostre que ele quisesse o personagem mudar de personalidade, mudar um pouco a forma de atuar dentro da Liga da Justiça. Isso já é um indicativo de que, olha, mudou de personalidade, então já é outro ator. Então, só que acontece que não é nem isso, não é que simplesmente trocou o ator, porque vai ser um Superman mais jovem, então não é aquela história. Aí eu acho, eu acho um erro. Não tem o que fazer. Aí eu concordo. Eu concordo. É um problema gigantesco, cara. Inclusive, entrando nesse parênteses, eu não sei até a que ponto, muito provavelmente esse ator não queira retomar esse personagem, porque isso aí já aconteceu há tantos anos, enfim. Mas, eu, como fã, gostaria de aproveitar essa oportunidade que quase tudo está sendo trocado, inclusive o Superman, poderiam chamar o Tom Welling de volta de Smallville. Pra uma participação. Eu tô viajando, mas ele, é óbvio que. Mas se você for concluir nesse raciocínio do James Gunn, é óbvio que tudo bem, a série já foi finalizada há mais de 10 anos, se não me engano. Acho que terminou em 2012, se não me falha a memória. Ou 2011. Como a série trata justamente da fase adolescente dele, de uma fase mais juvenil, e ele como ator, né, o personagem se descobrindo como Superman, e isso só realmente acontece na última temporada, faria mais sentido, porque é um Superman jovem, só que agora com filho, não, perdão, tô trocando com o Batman, mas é um Superman mais jovem, mas que ao mesmo tempo um pouco mais maduro comparado ao do Smallville.
Eu acredito, assim, não sei. James Gunn, se você estiver escutando a gente e você entende Cuidado por que ele responde a galera no Twitter, é perigoso ele ficar hashtag sabendo. fica a dica. Eu acho que, assim, nem que seja, já que fizeram o Homem-Aranha, chamaram os três, né? Ah, mas Tanto ele tá com Toby. 45 anos. Ele é mais velho até que o Henry Cavill, não tem como. Não teria como, mas seria muito interessante, eu Não acho que temos. poderia. Eu acredito que poderia Rafael é acontecer. um desastre como tentativa de formar um universo compartilhado. Então, é esse o problema. É ser diacho de universo compartilhado. Pra mim, faz todo mundo com um ator só. Pô, sejam felizes, sabe? Sabe? Por que não mantém uma coerência lógica com. Sabe por que isso não dá certo? Veja bem. Por que a gente, criador de conteúdo, por exemplo, a gente faz mais conteúdo da Marvel do que da DC? Entre vários motivos estão o universo compartilhado, que facilita você a criar conexão de um filme com o outro, teoria e tal. E isso meio que dá bilheteria, porque você é meio que obrigado a assistir o próximo filme para entender o conjunto da obra. Se eu lançar um filme do Batman à parte, um filme do Superman à parte, um filme do Flash à parte, eu posso falar, eu só sou fã do Batman, então eu só vou assistir o filme do Batman. Igual era antigamente, os três filmes do Batman, do Cavaleiro das Trevas, os filmes do Tobey Maguire, os filmes do Andrew Garfield, né, como os Homens-Aranhas, que eram universos separados e tal. Só que aí não vende tanto, né? E não se cria tanto conteúdo, não se fala tanto. Que, por exemplo, The Batman, filme sensacional. Mas o que eu vou ficar falando de The Batman até lançar o segundo filme? Ano que vem deve ter a série do Pinguim, então ajuda a dar uma construída um pouco maior. Mas o que eu vou ficar falando? Não tenho o que falar. Então não tem assunto e morre, fica morto. O filme do Coringa, do Joaquin Phoenix, é excelente. Mas do primeiro até o segundo, que estreia ano que vem, o que eu vou falar toda semana? Não tenho o que falar. Então, essa é a questão. Aí da Marvel, não. Você acha um pelo de ovo ali naquele filme, o mesmo pelo do ovo apareceu ali no outro filme. Ó, tem uma conexão aqui. Pode estar totalmente errado, mas você vai criando, entendeu? É money, Não, business. eu acho que se for seguir realmente essa linha, não que eu sou contra isso, eu concordo, realmente. Não, eu entendi que tipo, é a sua preferência e tal. Eu tô dando a visão dos negócios, óbvio, da coisa. Claro. A questão é, beleza, tem essa questão. Foi o que eu falei, por mim poderia ter os filmes separados e o filme de todo mundo junto, e quanto mais filme, melhor pra mim. Óbvio. Que, por exemplo, essa história de inventar. Novamente o que eu tô falando, eu gosto do James Gunn. Mas essa história de inventar que não, porque o meu Batman vai ser mais velho, no sentido de ter um filho, que vai ser o Robin, que não sei o quê. Eu acho assim. Em vez de tentar inventar algo para parecer diferente, por que não segue uma linha mais lógica, justamente do que estava sendo feito com The Batman, e aí mantém o mesmo ator e seguir nesse próximo universo, entende? Para que criar um novo Batman, novo Batman não, para que criar uma nova história do Batman, para aí, consequentemente com isso, ter um outro ator? Entende? É esse o meu ponto. Eu acho que poderia ter uma história, obviamente, mais coerente com o que o Robert Pattinson apresentou, porque, obviamente, se fosse colocar o Robert Pattinson sendo pai de um Robin, ia ser muito esquisito. Isso aí, obviamente, é fato. Mas, por que ao invés de você mudar o ator para ser coerente à história, eu mudaria a história para ser coerente ao ator? Eu faria o inverso. Aham. Ah, mas aí, nesse caso, assim, eu entendo que é melhor deixar o Robert Pattinson lá no universo dele, que ele funcionou separadamente. Eu e a maioria, assim, tá entendendo, entendeu? E aí não é nem ele. Aí a própria Warner que falou, ó, você deixa esse cara lá, o Joaquin Phoenix, que você deixa ele lá no canto dele e não mexe. Aí não é nem ele, entendeu? Chegou até a circular um rumor de que ele gostaria de contar com. Mas aí falaram, não, deixa ele lá no canto dele, o diretor lá dele que cria as histórias por ali, e não vamos misturar as obras aqui, porque senão... Enfim, onde tá ganhando não se mexe, né? Então,
Não fez uma mega bilheteria, mas foi bem, foi elogiado. Pra mim, junto com o Pantera Negra, os 2 melhores filmes de super-heróis do ano passado. Talvez esse o melhor, ou empatado, mas que seja. É mais um filme realmente muito bom. O Luciano, por exemplo, não gostou, e tá tudo certo também. Porque quando ele gosta, ele fala que ele gosta. E ele fala ele gosta, ele não gosta. Mas, por exemplo, você falou do Pantera Negra. A Marvel, e olha que eu gosto, prefiro a DC, mas a Marvel sabe fazer isso muito melhor do que essa tentativa da DC, porque, salvo exceção no caso dos Homens-Aranhas, que teve toda aquela questão lá de juntar os 3 atores, ok. Mas, se você for parar pra pensar toda a construção de saga desde 2007, se não me engano, com o primeiro filme do Homem de Ferro. 8. Até 2008. Até agora, foi seguindo a mesma linha de raciocínio. Sim. Eles seguiram a mesma linha de raciocínio. Todo aquele universo que foi construído. E olha que eu não assisti todos os filmes ainda. O João me mata quando ele sempre sabe disso. Eu ainda não assisti todos, mas dos que eu já assisti, que inclusive muitos são excelentes, eles utilizaram a mesma construção narrativa. Eles não foram criando universos paralelos. E tudo bem, agora teve, no caso, o Ultimato. Aí, beleza. Obviamente, terão outros filmes dos mesmos super-heróis, mas com outras pessoas. Ok. Mas até agora, vai lá. Eu sou péssimo pra conta, mas vai lá, 35 filmes já produzidos. Desses 35 filmes produzidos, vai lá, 90% ou mais segue a mesma linha narrativa. Sim, é a tal Fórmula Marvel. É a mesma história que está sendo construída. Eu acho que por mais que, aí no caso do James Gunn queira mudar tudo na DC, construir a sua própria linha narrativa, talvez ele devesse olhar com um pouco mais de atenção o que foi construído pelo Zack Snyder e os seus parceiros até então. Óbvio, tem muita crítica, tem muita pedrada, muitos filmes foram bombados no sentido de criticados, não bombados de, bombou, não, bombado que tacaram bomba, Óbvio, muitos filmes foram criticados, o primeiro Esquadrão Suicida foi um deles, o Batman vs Superman, o segundo filme da Mulher Maravilha, que eu particularmente gosto, mas muita gente não gosta. O primeiro filme, o Man of Steel, né, o primeiro do Henry Cavill, é um filme que eu não sou muito simpatizante. Eu não sou muito fã desse filme. Já esse é um dos que a galera mais curte. Então, ele é do Contra, gente. Sabe aquele personagem da Turma da Mônica, que é o do Contra? Ele. Eu sou realmente o verdadeiro do Contra. Eu não me simpatizo muito com esse filme, não, mas ok. Mais um hater de Henry Cavill, achamos. eu acho que por exemplo, jogam muito de maneira... A impressão que eu tenho é que a Lois Lane cai de paraquedas nesse filme, ela não tem muita história pra contar, ela do nada aparece, é apaixonada pelo Henry Cavill, no caso, obviamente, pelo personagem. Não sei, né? Vai saber se a Amy Adams gosta do Henry Cavill, também a gente não sabe. Bomba! Bomba! Mas o fato é que jogaram. Acredito que o Luciano vai concordar comigo. Se você estiver escutando esse podcast, comente aqui embaixo, Luciano, se você concorda com o que eu vou dizer. Mas eu acho que jogaram a Lois Lane de paraquedas, né, naquela história. Eu acho que e o Luciano entende bem de paraquedas, né? Que no canal dele ele fala, se você tá caindo de paraquedas aqui no Pod Geek, se inscreve no canal. É um perfeito link que ele pode dizer. Mas foi exatamente isso. A impressão que dá é que tacaram a moça lá e falando, se vire. Tipo, eu achei estranhíssimo, mas ok. É porque eu tava acostumado, quando eu assisti, só pra um breve contexto, quando eu assisti, na época que estreou Man of Steel, eu tava muito no hype de Smallville, por mais que a série tinha recentemente terminado, eu ainda tava na metade, eu acho que eu tava na 5ª temporada, se não me engano, na época. E eu tava muito mais naquela história da Lois Lane ter sido introduzida e por zilhões de temporadas ter tido a sua paixão pelo Clark Kent construída ao longo de zilhões de temporadas. Aí metem um filme onde jogam a Lois Lane do nada, ela é perdidamente apaixonada pelo cara, eu acho esquisito, mas enfim.
Cada um com as suas preferências. Isso sem contar que o Zod, como vilão principal, eu acho que para todo filme de Super-Homem que se preze, logo no início tem que apresentar o Lex Luthor, como foi com o clássico de 77. Então, no primeiro filme já aparece o Lex Luthor e foi sendo construída uma narrativa desde o início dele como principal vilão, um dos principais vilões. Eu chuto que não vão usar o Luthor agora no começo desse universo do Gunn, não, hein? Então, possivelmente não. Eu acho que não. Possivelmente eu não vou gostar, mas eu gosto do James Gunn, pra deixar bem claro, mas eu acredito que até me perdi o que eu tava falando. Ah, sim, a DC, da questão da Marvel e da DC. O James Gunn precisa, eu acho que, olhar com um pouco mais de atenção os filmes que foram construídos antes dessa história que ele se propõe a construir agora. E pensando nessa linha, eu vejo como bons olhos, por mais que crie uma certa confusão, eu vejo com bons olhos a possível manutenção do Jason Momoa, do Ezra Miller e, se der tudo certo, da Gal Gadot. Porque... E da Margot Robbie, por favor. E da Margot Robbie, por favor. Exato. Pô, semana passada eu assisti o Babilônia com ela, tem o Tobey Maguire também no filme, fazendo um parênteses aqui. Sensacional. Enfim, ela é maravilhosa. Eu gosto muito dela, realmente eu gosto muito dela. E eu acho que precisa manter, mas aí obviamente fica confuso. Mantém 4 ou 5 pessoas e troca outros 5. Fica estranho. E quem sabe assim, talvez, é porque isso vai ser muito difícil dele mudar, mas se for pra seguir essa linha, o Henry Cavill é certeza que vai, obviamente, mudar, mas por que ele não repensa e mantém o Ben Affleck, por exemplo, no Batman, já que ele quer um Batman mais maduro, assim, com filho? Faria sentido ele continuar, já que ele não quer meter o Robert Pattinson nessa linha de raciocínio e quer deixar ele lá no universo dele, tudo bem, deixa ele lá no universo dele, mas então por que não mantém o Ben Affleck? Por que o próprio Ben Affleck não gosta muito de fazer esse personagem, digamos assim, e acho que ele vai morrer no filme do Flash. Então ele já pegou a fila andando também. Exato, mas... E também não tem uma receptividade tão grande quanto tem do Aquaman da Gal Gadot, né, também. E tem mais um motivo agora que eu esqueci qual que era o motivo, peraí. Daqui a pouco eu lembro. Mas... é que tipo assim, o Superman vai ser mais jovem, sei lá, vai ter 20 anos. Se botar um Batman de 40, que trindade que é essa? Sim, não. Isso é um problema. Isso já é um problema, inclusive. Por que não... Então, seguindo essa linha, chama e a Mulher Maravilha de volta. E a Mulher Maravilha nem nasceu. Pois é. Chamem o Tom Welling, então, já que mandaram o Henry Cavill embora, não vão continuar com ele, mas pra seguir com a lógica de ter um Batman mais velho, chamem o Tom Welling de volta. O cara fez um Superman tão bom. Quem sabe ele não aparece em The Flash? Multiverso aí, né? Eu acho. Será que ele não aparece? Podia, né? Eu acho que muita gente gosta de Smallville, que não é possível que só eu goste dessa série, gente. Não, essa série, ela é hypada, assim, na época, principalmente, né? Não, exato. As manhãs de domingo do SBT, quem não se lembra, passava sempre Smallville nas manhãs de domingo do SBT. Isso sem contar quem assistiu por DVD, que nem eu, que tenho a coleção completa. Mas, eu vejo assim, que eu acho que já que é pra resgatar, talvez, ou talvez, né, atrair uma nova parcela de público, mas eu acho que podia resgatar ao que foi feito no passado, ou a narrativas que fizeram sucesso antes. Não tenta inventar moda, não tenta ficar... Tudo bem, inovar sempre é bom, mas querer ficar inventando muita coisa, que aí eu costumo usar uma frase, isso para qualquer contexto, não apenas para o cinema. Mas eu costumo inventar uma frase que é assim, se você chega cheio de pompa, cheio de expectativa para algo que no final das contas vai ser marromeno, é aquilo, é muito confete para pouca serpentina. Entende? Então, assim, você joga um confete em cima eu vou construir várias histórias, eu vou construir novos personagens, vai ser um universo totalmente diferente. Novamente, eu gosto de James Gunn e acredito que possa realmente dar certo o que ele está propondo.
Mas é muito arriscado você criar toda essa expectativa em cima do público, porque o que tem sido divulgado até agora é que vai ser realmente uma... Serão muitas mudanças que podem ou agradar totalmente ou desagradar totalmente. Eu repito, eu bato nessa tecla. É muito possível de dar muito certo ou de dar muito errado. Vai ser difícil ter um meio termo. Ah, deu mais ou menos, ou não, beleza. Ficamos empatados. Não vai dar empate nesse novo universo para mim. Então, que obviamente aconteça melhor, que as nossas torcidas das personagens que gostamos, no seu caso da Margot Robbie, no meu caso principalmente da Gal Gadot, o Ezra Miller a gente tá pouco se lixando, mas pra Gal Gadot e pra Margot Robbie a gente realmente deseja muito que elas continuem. E o Momoa também. O Momoa também, com certeza. A gente deseja muito que eles continuem pra que deem continuidade, pelo menos, como eu posso dizer, a construções bem-sucedidas do Zack Snyder. Foram justamente essas. Então... eu acho que assim, ele vai salvar os caras do filme dele, do Esquadrão Suicida, vai salvar os caras do Pacificador, porque foi ele que fez, e vai salvar mais quem ele gosta. Eu acho que é isso, eu acho que é uma seleção do tipo, gosto ou não gosto, literalmente, sem piada. Eu acho que vai ser isso. Então, eu acho que deixaram ele bem livre, realmente, contando que dê dinheiro. Só que aí a questão é, lá no começo o Zack Snyder também fez o que ele quis. Aí conforme não foi dando dinheiro, não foi dando crítica boa, começaram a cortar as asinhas dele. E aí, não, tem que ser mais engraçado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí esgotou, né? Então, eles têm que ter paciência. Por exemplo, lá no começo da Marvel, todos os filmes fizeram sucesso para eles chegarem onde eles estão hoje? Não. Principalmente foi a Disney que ajudou. A Disney ajudou. Primeiros filmes do Thor, aliás, quase todos os filmes do Thor são horríveis. Nossa, os 2 primeiros são muito sérios, aí botaram palhaçada. Aí o Ragnarok é legalzinho, e o do ano passado é uma tragédia, é um negócio horrível, muito, nossa, coitado. Nem o próprio ator gostou. Mas enfim, então você tem que ter paciência, do tipo, você contrata em qualquer lugar, você vai contratar uma pessoa, você deve acreditar na pessoa que você está contratando. Exato. Então você contratou o cara. Então você acredita nele. Então você vai deixar o cara trabalhar. Claro que você também, como uma empresa, você precisa de dinheiro, precisa de lucro e tal. Mas os filmes atuais também não estão dando lucro, né? Os filmes desse ano provavelmente vão flopar todos. O Shazam tem 0 hype. O que eu entendo, tinham mandado cortar a Mulher Maravilha, pra tentar dar um hype nesse filme, botaram ela de volta lá. É o que eu acho. É nisso que eu ia entrar. Até pra encerrar, eu tô até vendo aqui. E mais ou menos o que aconteceu com Adão Negro. Que eu adorei o filme. Mas enfiaram o Henry Cavill lá no final do filme, na cena pós-crédito, pra tentar hypar o filme. Faltava 2 semanas pro filme, o The Rock tava lá fazendo piadinha, piscadinha no Instagram. Não, porque esse filme vai mudar a hierarquia de poder da DC, e dando piscadinha. Ele teve uma frase épica que ele soltou, eu não me lembro mais qual que era. Mas tipo assim, ele só não falou, tá no filme. Ele não falou isso. Mas ele falava tudo, os rumores falando, e ele martelando em cima. Só pra vender o filme. Tipo, nossa, o cara vai voltar, vai aparecer o cara vai aparecer, precisa me ver o filme. Exato. Deu ruim pra caramba. Aí agora de novo, a Mulher Maravilha tá no filme. Vai aparecer 2 minutos e só. Não vai aparecer na luta final, sabe? Não vai ser um negócio desse tipo. Vai ser uma participaçãozinha pequena. Então os caras tentam. Eles estão tentando. Eles estão tentando salvar pra tentar tirar o máximo de dinheiro que esses filmes podem dar. Mas aí fica a pergunta, até um questionamento, uma pergunta em aberto pra gente terminar o episódio. Afinal, o terceiro filme da Mulher Maravilha vai existir ou não vai? Porque até agora, por mais que, obviamente, o roteiro foi rejeitado, acharam que foi uma porcaria, ok, isso foi sacramentado, é fato. Mas não foi exatamente cancelado.
Vai ter a Então, série assim, das Amazonas, né? exato. No passado, antes da Mulher Maravilha Antes do nascer. nascimento E da aí eles Mulher também Maravilha. ganham tempo pra ver o que eles vão fazer com a Gal Gadot, né? Eu achei a ideia da Faz série sentido. excelente, mostrar ali o governo de Sim, mulheres. não, é Eu achei super bom, excelente, super eu acho uma válido, das super mais válido. interessantes produções anunciadas. Mas aí eles afastam desse momento recente. Eu até acho que vai ter um próximo filme, mas eu acho que ele vai ser desconectado dos outros. Eu acho, se for pra chutar, eu acho que a Gal Gadot vai ficar. Eu Eu acho. acho, Mas eu acho também que, acho. tipo, não vai ser a mesma. Esquece as memórias que ela tem, entendeu? Aquilo ficou no passado, vão manter ela, mas é uma outra Mulher Maravilha de um outro universo, Tipo, entendeu? tudo que ela construiu como personagem no primeiro filme, ou Aquilo lá é outro universo, e aqui nós temos outro universo com outra Mulher Maravilha que por um acaso tem o mesmo rosto. Igual no filme do Doutor Estranho, tem vários Doutores Estranhos, todos com o mesmo rosto. Em outros casos, do Homem-Aranha, por exemplo, cada um tem um rosto diferente. E por ou aí no caso vai. do Flash, que vão ser dois com o Vão ser mesmo três. rosto. Vão ser Três, três. no caso. Vão ser. O terceiro não sei se vai ser o Ezra Miller, mas acho que vai ser também. Mas vão ser três com o mesmo rosto. Então, acho que vai ser mais ou menos nesse sentido. Então, seria um Mulher Maravilha 3 ou não. Porque, por exemplo, o próprio Aquaman 3 tá meio que, entre aspas, confirmado. Claro, vai depender da bilheteria desse filme. Mas aí esse terceiro filme é um terceiro filme de fato ou é um terceiro filme mantendo Momoa, mas que não tem a ver com os outros? Então, essas questões aí, por isso que eu acho. Eu acho que esses filmes desse ano são uma pedra no sapato de todo mundo. E, enfim, vai ter cobertura no canal, eu vou assistir. Eu até acho que vão ser filmes bons, principalmente do Flash. Mas eu não acho que tem muito que se salvar deles, não. O próprio Shazam também é um personagem que a gente gosta, tem gente que não gosta. Pra mim, assim, se ficar, ficou, mas também não vai mudar o valor do dólar. O Luciano adora, né? Ele acha que é filme infantil. Infantiloide, nas palavras dele. Infantiloide. Né? Ai, ai, ai. Mas que Mas loucura, é muitas isso. discussões hoje aqui, né, galera? Não chegamos a nenhuma conclusão. Somos todos muito loucos. Só Mas abobrinha, só abobrinha. Eu disse muita bobagem, provavelmente. Eu acho que as pessoas vão escutar esse episódio e falar, nossa, como ele disse besteira. Mas você falou em abobrinha, dia 25 de fevereiro vai ter o especial do Reencontro do Castelo rá tim O senhor eu está vi que você aqui falou. convidado ao vivo na nossa gravação, isso não foi combinado antes, a fazer um Não foi vídeo mesmo. comigo sobre esse especial, né? Vai Por sair dia favor. 25, que é um sábado. Então, a gente assiste no sábado e solta um vídeo no canal principal. Acho O que o senhor acha? ótimo. Acho excelente. Acho Gente, excelente. aqui é assim, a gente acha É na as hora. coisas. Já diria meu mestre Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo. Então, assim, a gente vai Exatamente. ali na troca, entendeu? Vamos lá. Obrigado a você que nos escutou até agora. Obrigado, JN, por mais um convite. É sempre uma honra conversar contigo. Aguarde também que eu terei, já que você fez um convite, já para encerrar nesse minuto final. Em breve teremos no meu perfil Mundo Cultural, @culturalmundo, para quem quiser seguir, uma sessão que eu ainda não defini a frequência, se vai ser semanal, quinzenal ou mensal, mas uma sessão com o nosso digníssimo Luciano Teixeira, que você está convidado a participar comigo, que é a sessão Gosto ou Não Gosto. Aguarde. Mas o que seria isso? Uma live? Cada episódio vai ser um tema, onde eu vou falar um monte de tópicos e o Luciano simplesmente vai falar se esse tópico ele gosta ou não gosta. Simplesmente isso. Aguardem, pessoal. Aguardem. Isso é muito bom. Vai ser bom. Vai ser muito bom. Aguardem. Ai, ai. Tchau. Sem Tchau, condição. gente. Obrigado. Sem Até condição. mais. Cliquem no gostei, ativem o sininho, comentem, compartilhem com os amigos, com o papagaio, com o cachorro, com todo mundo. Ai, tchau. Ele me substituiu. Eu Tchau, não tenho gente. condição.